é a conversão. É tanto que Jesus Cristo alerta não só para Pedro, mas para muitos. Muitos chegarão e dirão: Senhor, eu morei, eu expulsei demônios, Pregação está no livro. eu não preguei na igreja, eu cantei, eu fiz tanta coisa pelo teu reino. Versículo Eu sou digno de entrar no reino dos céus. 31. E Jesus olhará para esta pessoa, ou para estas. De Lucas. São muitas que falaram isso. Muitos 22. homens que abrem igrejas, Versículo 31. templos, Em diante. se dizem religiosos, mas Jesus disse: olha, eu não os conheço, eu não sei quem é você. Amado, que decepção. A pessoa diz: mas Senhor, eu falei no teu nome, eu preguei, eu evangelizei, eu estava no templo, eu fui à igreja, eu fiz tanta coisa. E Jesus olha para aquelas pessoas e vai dizer: ei, eu não os conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, lugar de tormento aonde Satanás vai estar nos seus anos. Amados, a conversão é algo muito sério. Tá bom. E você corre um grande perigo na sua vida, de você ainda, você está convicto, mas essa convicção não passar de um orgulho, ou de uma mera vaidade, ou de um sentimento religioso. É interessante, amados, que Pedro estava ali numa caminhada com Cristo há muito tempo já. Jesus começou o seu ministério público com 3 anos e 6 meses pregando a palavra de Deus. E Pedro ali estava junto de Jesus, observando ali os milagres que Jesus executava. Ele estava ali observando de perto tudo aquilo. E ele via com os olhos dele, amado. Ele via os coxos levantando, ele via os cegos recobrando a visão. Ele via ali os milagres poderosos, milagres ali, o filho da viúva de Naim, ali ressuscitando, a filha de Jairo, né? Jesus Cristo ressuscitou também. Lázaro morto, depois de 4 dias morto, Lázaro ali foi também ressuscitado. Amados, coisas poderosas. O céu se abria, Moisés vinha, conversava com ele, Deus falava com ele, amados, e coisas maravilhosas. Jesus ali andava sobre as águas. Até pastor Rosael Melo. Pedro também tentou: mestre, se é tu mesmo, mestre. Hoje domingo. Quer dizer, ele começa a caminhada com Jesus duvidando. Amados, o nosso coração, ele é um coração estranho. Ele é um coração, amados, que às vezes está cheio de fé. Eita, que eu vou reteté. Tem uns irmãos do reteté, e até esse nome, eu não sei por que o nome reteté. Eu acho que é porque eu batido, né? Que dá uma dos pés, né? Deve ser. Mas, amado, o reteté não quer dizer que você seja salvo. Você vir para a igreja não quer dizer que você é salvo. Você está aqui pregando não quer dizer que você seja salvo, não. Você quer conhecer o homem salvo? É na intimidade. É verdade. Enquanto você tiver máscaras para Deus, Deus não vai poder usar você completamente. E quando você usar máscaras na igreja, você ainda não é o certo de Deus autêntico. Você precisa se converter. E a conversão, ela tem estágio. Como é que foi a conversão de Pedro? Está aqui em Mateus capítulo 5. Vamos ver como é que foi a conversa dele? Amados, me disseram uma coisa. Eu fui numa igreja. Não tenho nenhum problema com isso, igreja batista. E eu gosto muito dessa igreja. E os batistas, eles leem muito a palavra, mas eles erraram aqui na conversão de Pedro. Porque eles disseram que Jesus chegou para Pedro e disse: segue-me.
É verdade essa história? Ele chegou para Pedro, Tiago e João: ei, segue-me. Está todo mundo no barco, lavando rede. A pesca tinha sido ruim, né? E aí Jesus Cristo: segue-me. E de imediatamente ele largaram o barco dele e tudo seguiu. É verdade? É mentira. Não é que é mentira, mas ele quer a história verdadeira. E foi falado isso na igreja batista. Eu vi e vi. E algumas testemunhas também estavam lá e viram e ouviram o que eu estou falando aqui. E não foi assim. Perdão aos irmãos, né? Mas perdão também aqui, viu? Porque não é toda vez que eu estou trocando Lucas com Mateus. É Lucas capítulo 5. Lucas, né? Então abre aí sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Vamos ver como foi a conversão de Pedro e de Tiago e de João, né? Como foi a conversão deles? Amados, são dois Tiagos. Tinha um Tiago, filho de Zebedeu, e tinha um Tiago, meu irmão de Jesus, tá bom? São dois Tiagos, mas todos eles eram apóstolos da palavra. Então nós estamos adentrando nas Escrituras. A pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertar a multidão, eu vou resumir, vou contar um versículo e vou resumir. Entrando aqui no versículo 3, Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, Lucas capítulo 5, agora eu já estou no versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe aqui que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco muitas as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: põe-te agora e lançai as vossas redes ao mar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. É isso? Como é que era a história, Márcio? Estava ali. Onde é que Jesus estava? Onde é que Jesus estava hospedado? Ele estava hospedado ali na casa de Pedro. Pedro ali morava com sua sogra. Na realidade, a casa era da sua sogra. E Pedro se dava muito bem com sua sogra, a ponto de morar na casa da sua sogra. Talvez a sua mulher fosse filha única. E Pedro disse: olha, tenho que ajudar a minha sogra, que ela é viúva, e a minha esposa, porque a minha sogra é viúva, ela precisa de ajuda, e minha esposa também, ambas são mulheres, e eu vou trabalhar para sustentá-las. E Pedro ali foi lançar a rede ao mar. Como sempre, ela acordou de manhã, amados, por volta de 2 horas da manhã, os homens saem ao mar. Amados, não é fácil a vida do pescador. Ele vai para o alto mar para pescar os melhores peixes. E ali eles passam frio, a água é fria, a situação vento forte, a situação adversa, mas aqueles homens estão ali pescando ali naquele mar. Imagine só que aqueles homens passaram a noite inteira jogando a rede. Tirava, só tinha algas. E jogava de novo, tirava, só tinha sapato velho. Não via nada. Jogava de novo a rede, amados, passaram ali, amados, entre 2h30 a 3 horas da manhã, até às 7. Geralmente eles terminavam às 6 da manhã, 6, 7, e ali eles já estavam ali lavando as suas redes, cansados, famintos, desiludidos, porque o seu trabalho não tinha dado certo. Eles estavam ali desesperançosos, porque todo o seu esforço foi em vão.
tudo em vão. E Jesus Cristo disse: Pedro, peraí, vai embora não, fica bem aqui, empresta esses teus barcos. Aí Jesus pegou o barco daquele, de Simão, pegou o outro barco de João, voltou e ficou sentado ali, e ficou ali, utilizando aquele barco ali de um lado, ele colocava alguns apetrechos, os outros ele ia falando ali, amados. Por quê? Porque do mar é uma estratégia, né, que Jesus Cristo usava. Ele colocava o barco ali um pouco afastado, ali próximo ao mar, né, dentro do mar mesmo, ali, né, mais um pouquinho adentro, não muito. E o povo ficava aqui na beira do mar da Galileia. Na realidade, esse mar, amados, não era bem um mar, era um lago. É um lago que ele tem as ondas parecidas com o mar, porque bate um vento muito forte e criam-se ondas gigantes. E ali estava Jesus naquela estratégia, porque não tinha microfone como tem hoje, e Jesus podia falar e toda a multidão, o eco ia para toda a multidão escutava a poderosa palavra de Deus. Glória! Aleluia! E Jesus falando das coisas maravilhosas, e Jesus falando do Rei de Deus, e Jesus executando milagres, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo a obra de Deus, e o Espírito Santo vinha sobre aquele lugar de forma potente, possante, sobrenatural. Aleluia! Glória! Aleluia! E Pedro via aquilo tudo lavando as redes, e o coração de Pedro ardia. Só, esse homem fala a verdade. Mas nós temos o dever de falar a verdade, porque a verdade ela fala por si só. Amém? Amém. E aqueles homens ali, lavando as redes, Jesus, olha, vai ao mar e lança suas redes. Meu Deus, 8 horas, 9 da manhã, ninguém pesca nesse horário. 8 horas, 9 da manhã, ninguém pesca. Mas eu vou, mestre, nós passamos o dia, a noite inteira pescando, e nada apanhamos. Mas pela tua palavra, eu irei lançar na rede mais uma vez. Quando Jesus manda, obedeça. Quando Jesus manda, o milagre vem. Quando Jesus manda, a resposta de Deus é no tempo de Deus. Mas o milagre poderoso, sobrenatural, vai acontecer na tua vida. Ei, não te desespera. Só escuta o que Deus te disser. Oh, O que Jesus te fala. aleluia! Mas como ele vai falar comigo, pregador? Na palavra dele, na oração. É por isso que você tem que ter momento de oração. E Jesus disse: vai. E Pedro foi. Pedro foi, não andou muito longe, mas agiu conforme a palavra, mesmo sem entender aquela palavra. Pedro lançou, Tiago lançou, João lançou. E a pesca foi tão incrível, mas que as redes começaram a se rasgar e os barcos começaram a ir a pique, e tiveram que chamar mais marinheiros, mais pescadores, mais pessoas para ajudar. E aquela pesca foi tão grande, que nunca houve redes que pescassem tantos peixes como aquela pescaria milagrosa, aquela pescaria poderosa. Porque quando Deus manda, tem milagre. Quando Deus diz: ei, vai, Deus vai te dar a bênção. Amado, não discute com Deus. Às vezes você anda discutindo, você perde a bênção. Às vezes você não quer vir para a igreja, você perde a bênção. Eu não quero uma célula na minha casa, você vai perder sua bênção. Porque a célula é a presença de Jesus Cristo na tua família, na tua casa, no teu lar. Amados, receba o poder de Deus nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! E aqueles homens, Pedro chegou na pesca, já chegou ajoelhando. Jesus, oh Jesus, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Se ajoelhou, Jesus, tu és
és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és Deus, porque eu nunca vi algo extraordinário como aconteceu nessa pescaria. E ele é um exímio pescador, irmãos. Aí Jesus disse: agora vem e segue-me, que eu te farei pescadores de homens. Então Jesus promoveu ele de pescador de peixe comum que come, para pescar o próprio homem que come peixe. Como é que Pedro ia fazer? Ele ia pegar a rede, ia jogar nas pessoas. Agora pesquei, vamos ver, agora eu vou pescar o pastor Luiz. Pegar uma rede aqui gigante e tchum! Aí o pastor Luiz fica todo preso lá. E agora? Não é assim, né, amados? Pedro iria ser usado poderosamente para pregar a palavra de Deus, salvar os pecadores, mostrar a salvação, a vida eterna, o juízo e a justiça de Deus, e levar as pessoas até o céu, para receber a coroa de glória, ter direito à mansão celestial, onde as ruas são de ouro e as casas de pedras preciosas. Pedro seria levado como líder. Pedro seria como líder. Pedro foi líder, mas teria que ter uma conversão. Amados, e Pedro nessa caminhada, ele se destacava. Ele sempre queria ser o primeiro. Ele sempre queria estar em primeiro lugar. Ele queria estar junto de Cristo. Quando Jesus veio andando, ele disse: olha, pelas águas. Pedro disse: se é tu mesmo, mestre, eu também quero andar sobre as águas. Se é tu. Já chegou com dúvida, amados. Então, nessa caminhada, o que acontece conosco? Nós temos dúvida. Amados, e muitas vezes, Pedro também ali, na conversão dele, foi levado ali a expulsar o demônio. O demônio de um menino que era terrível. Esse menino se jogava no fogo. Esse menino queria se afogar. Esse menino se rasgava todinho. E Pedro ali foi tentar expulsar aquele demônio. E aquele demônio envergonhou a Pedro. Por quê? Porque faltava algo. Falta algo. Algo. Tem muito crente que falta algo. E amados, é interessante que Pedro ali também, ele chega ali próximo à Páscoa, e Jesus Cristo chega ali na Páscoa e começa ali a servir a Páscoa. E Jesus, antes de fazer a repartição do pão e entregar a ceia, ele cinge ali, tira a sua camisa ali, a sua parte de cima, ali coloca uma toalha, e uma toalha grande, outra toalha pequena e um balde, e por conta dos pés empoeirados dos discípulos, porque eles andavam a pé, amados. Não tinha carro, não tinha móvel, não tinha essa facilidade que tem hoje, as pessoas andavam a pé, e os pés dos discípulos estavam o quê? Empoeirados, cheios de poeira. E Cristo foi lá e se ajoelhou, colocou o balde e começou a lavar os pés de cada discípulo. Chegando próximo a Pedro, Pedro disse: eita, isso não aconteceu comigo. De forma alguma, mestre, eu deixarei tu lavar os meus pés. De forma alguma. Aí Jesus: olha, se não deixares lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro, todo empolgado, disse: olha, pois, mestre, pois lava logo o corpo todo. Lava logo tudo. Não, meu filho, não precisa lavar você completamente, porque você já está limpo pela palavra que você tem recebido. Mas nem todos estão limpos. Há um traidor no meio de nós. E os discípulos se perguntavam: quem seria esse traidor? Ficava aquela dúvida. E amados, Pedro ali, amados, ele tinha um problema muito sério. Ele era muito emocional. Ele era muito empolgado. E ali ele ficava discutindo quem era o maior no reino dos céus. Com Pedro, com Tiago, com João. João, um discípulo muito amado. Ele tinha ali um problema de orgulho. Ele tinha ali um problema ali, amados. Às vezes a pessoa diz: você é orgulhoso. Eu sou humilde. Uma falsa humildade. Pedro ali, amado, ele se achava superior aos demais discípulos. Ele disse: olha, eu tenho que estar em primeiro lugar. Amados,
a liderança. É Deus que constitui. Não é o homem. É Deus que convoca o líder para fazer a obra de Deus. Porque a obra não é tua obra. E outra coisa, e bem Jesus dizia: Pedro, tu quer ser o maior? João quer ser o maior? Tiago quer ser o maior? Pois se tu quer ser o maior, Tiago, presta atenção, no reino do mundo é diferente. Lá os governantes, eles agem de forma com intério, com poder, com força, destruindo, massacrando os seus servos, e ainda são chamados de benfeitores. Olha como é que o cara tira o dinheiro dos velhinhos, dos aposentados, rumo de bilhões, e ainda é um benfeitor? Não pode. É um malfeitor que rouba, ladrão. Não é isso? É verdade. Mas Pedro, o reino dos céus é diferente. Se você quiser ser o maior, Pedro, você quer ser o maior que? João, você quer ser o maior que? Tiago, você quer ser o maior que? Pois seja o menor. Faça como eu fiz lá no tempo de vocês. Porque o maior tem que servir o menor. E quando você for servo do menor, quando você se abaixar, quando você se humilhar, eu te exaltarei, te colocarei perante as alturas, te colocarei no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Sentarás no trono e não se preocupe com nada, porque coube ao meu Pai entregar o reino para vós.